irmãos, glórias a Deus. Vamos agora estar entrando no momento mais importante, do culto. Vamos estar dando início à mensagem dessa manhã. Eu vou estar aqui convidando o pastor Jorge, que já está aqui do meu lado, para estar orando aqui mais uma vez pela vida do nosso pastor Roberto, em nome de Jesus, pastor Jorge. Fica de pé, irmãos, eu vou orar pelos homens de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está teu servo, Senhor. Sabendo que a tua palavra já está no coração do teu servo para a igreja. Deus, abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra em Mateus, capítulo 6, verso 12. Quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor para toda a igreja. Agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor, que está me dando mais essa oportunidade, e espero que o Senhor venha falar com cada um de vocês. Mateus 6, verso 12, que diz: e perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quero se sentar. Amém. Esse é o único versículo. Acho que vocês vão também um pouquinho achar estranho que eu li um versículo no Novo Testamento, mas a história que eu vou contar aqui, eu vou trazer no Antigo Testamento. Eu quero falar sobre Davi. Davi foi um grande guerreiro, um grande rei, mas até ele chegar a ser rei, passaram muitas coisas na sua vida. Uma delas foi ele ter sido invejado pelo rei Saul. E depois de ele já ter feito bastante coisa para esse rei, várias batalhas que foram vencidas através do rei Davi, mas por causa de somente uma música que aquelas mulheres cantaram, criou uma inveja dentro do coração do rei. O rei tinha Davi não somente como seu escudeiro, mas tinha ele como um filho. O rei Davi tinha, o rei Saul tinha Davi ali como um filho para ele. Mas por causa dessa única música, foi uma brecha que o diabo achou para entrar no coração de Saul para criar uma inveja sobre esse menino. E também vamos ver mais à frente que depois dessa inveja vem as perseguições a esse menino. E ele tem que fugir de Saul. E acampado em uma das montanhas, em algumas cavernas, em algumas matas, ele certa vez ele está numa montanha, próximo onde ali estão os servos de um homem chamado Nabal. Nabal estava ali, os servos dele, fazendo um trabalho ali de tosquia nas ovelhas. Enquanto aqueles homens estavam ali tosquiando aquelas ovelhas, próximo onde o Davi estava, com seus 600 homens, então, voluntariamente, ou direto ou não indiretamente, Davi estava tomando conta daquele lugar. E nenhum daqueles servos foi surpreendido por nenhum salteador, por nenhum malfeitor. Então ali Davi, indiretamente, estava cuidando do rebanho daquele homem chamado Nabal. Então Davi está tomando conta. Aquele pessoal vai embora. Davi continua ali. E agora vem mais uma coisa que vai acontecer com o rei Davi. Quando Davi já é rei, o seu filho Absalom o trai, tentando usurpar o trono do seu pai. Quando eu fiz essa mensagem, eu vi uma postagem que se dizia assim: as 3 cobras mais venenosas que existem: a ingratidão, a inveja e a traição. Nós vamos
vamos ver aqui que Davi, ele começa a sofrer a inveja daquele que ele mais ajudou. Porque na hora de enfrentar o gigante, não teve guerreiro nenhum dos valentes de Saul que foi enfrentar o gigante. Quem enfrentou foi um menino. Foi aquele menino que saiu de onde estava e teve a coragem e foi. Mas ele não foi sozinho. Ele foi com o Senhor dos Exércitos. Foi em quem ele confiou. Fora as outras lutas que o rei Davi venceu para Saul. Foi aí que criaram aquela música. Isso é inveja. Agora eu vou falar para vocês sobre a ingratidão que ele sofreu. A ingratidão ele sofre quando ele pede que um dos seus servos vá até Nabal e fala com ele para pedir alimento. A Bíblia vai nos dizer que esse homem era como um louco. O seu próprio nome diz isso. Significa louco. E Nabal, o que Nabal faz? Menospreza Davi. Vai falar, quem é Davi? Quem é Jessé? Não vou dar nada para ele, não. Como se Nabal estivesse falando assim, tomou conta lá das ovelhas quando estava lá, protegeu vocês? O problema é dele. Eu não pedi nada para ele. Quantas das vezes a gente vê um amigo, às vezes precisando de algo, e a gente estende a mão, a gente vê uma pessoa, não precisa ser amigo não, e às vezes a gente ajuda, e ele vem de ingratidão conosco. Quantas vezes a gente ajuda alguém, e a pessoa tem inveja da gente? E aí eu acho que tem a pior parte. Seu filho é Absalão, seu sangue, planeja trair o seu pai, tomar aquilo que não é dele, usurpar aquilo que não é dele. Mas vamos ver aqui uma coisa. Absalão não nasceu com essa vontade de trair o seu pai e tomar o reino dele para ele, para si próprio. Tudo isso começou quando seu irmão Amnon fica e violenta a sua irmã, a sua meia-irmã, que era irmã da mesma mãe de Absalão. E com isso o rei Davi fica furioso, fica chateado, com raiva, porque a irmã dele mesmo diz, se você quer ficar comigo, pede o nosso pai, que eu sei que ele vai nos dar. Naquela época, meia-irmãos poderiam se casar. Nós temos exemplo disso em Abraão com Sara. Mas o irmão deles, Amnon, na verdade não queria casar com a irmã. Ele só queria se aproveitar. Tanto é que depois que ele se aproveita da irmã, ele expulsa a irmã da casa dela. Ele atrai a irmã para dentro da sua casa, inventando que estava doente. E como seu pai, Davi, não tomou nenhuma atitude, Absalão ficou chateado com aquilo. Ficou ali remoendo aquilo. Tanto é que Absalão não fala nada para o irmão, nem de bom, nem de ruim. Mas só que ele maquina aquilo ali durante mais ou menos 3 anos. Ele fica 3 anos na terra do avô dele. Por quê? Porque ele fala assim, ó, tá tudo bem, não aconteceu nada. Mas ele arma e mata o irmão dele. E para fugir da presença do seu pai, para que ele não fosse morto ou até mesmo ou preso, ele vai para a terra do seu avô. E lá fica durante 3 anos da sua vida. Depois ele volta. E com isso ele arquiteta, junto com Aitofel, um dos conselheiros de Davi. E os dois juntos traem a Davi. E Davi tem que fugir da presença de Absalão e dos seus homens que ele formou. Agora eu fico pensando, imaginando que vocês devem estar fazendo a mesma coisa quando Deus me deu essa mensagem. Deve estar pensando assim, poxa, aquele meu amigo que eu tanto ajudei, mas hoje ele tem inveja de mim. Poxa, ele nunca veio me pedir perdão.
Poxa, aquele meu amigo, que eu ajudei na hora que ele mais precisava. E a palavra que ele disse para mim foi a seguinte: eu não te pedi nada, você me ajudou porque quis. Quantas das vezes a gente já ouviu isso? Aí a gente pega e fala assim, ouve e fala, poxa, aquela pessoa que me traiu. Eu não falo aqui só de esposa e esposa não, porque às vezes a gente fala assim de traição, as pessoas já pensam logo de esposa, mas não é isso. Às vezes é numa amizade, às vezes é entre filhos e pais, às vezes é entre marido e mulher, namorados. E a gente fica pensando assim, caramba, essa pessoa nunca me pediu perdão. E a gente fica buscando perdão, que essas pessoas venham pedir perdão para a gente. E muitas das vezes não é nem mesmo para a gente perdoá-las, mas é mais só para ver elas se humilhando perante a nós. E eu fiquei com isso, e quando eu comecei a ler toda essa história, que eu fui pesquisar, falar sobre Nabal, Absalão, Saul, fiquei olhando, mas aí Deus me trouxe no meu coração a seguinte coisa. Me trouxe em 2 Samuel 11, 14 e 15. Porque a gente já sofreu traição, a gente já sofreu ingratidão, a gente já sofreu inveja, e nunca vieram nos pedir perdão. Mas quando eu vejo aqui em 2 Samuel 11, 14 e 15, irmão, tem como botar para mim, fazendo um favor? A gente vai olhar assim e vai ver que realmente Deus falou comigo, eu acho que vai falar para vocês. 2 Samuel 11, 14 e 15. Porque a gente fica em busca que aquelas pessoas venham nos perdoar, venham nos pedir perdão. Só que no final, Deus me falou o seguinte, está ali, escreveu na carta dizendo: ponte a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. A gente busca que as pessoas venham nos pedir perdão. E a gente já pediu perdão àqueles que a gente também já invejou? A gente já pediu perdão também àqueles que muitas das vezes nós traímos? Nós já pedimos perdão também àqueles com quem nós fomos ingratos? Foi isso que Deus me mostrou na história de Davi. Davi, na Bíblia não vai nos dizer, mas de repente Davi buscou por esse pedido de perdão durante anos, como muitas das vezes nós pedimos também, por aquelas pessoas que fizeram algo contra a nossa vida. Mas a gente esquece que muitas das vezes nós também erramos com alguém. E aí, vocês já pediram perdão àquelas pessoas que vocês erraram? Vocês já foram na direção daquela pessoa que muitas das vezes você já sentiu às vezes inveja? Aquele que você traiu? Aquele que você foi ingrato? Quando eu li essa palavra, quando eu comecei a fazer essa palavra, eu coloquei Saul, Nabal e Judas, porque Judas traiu aquele quem mais fez por ele e quem mais fez por nós. Só que essa palavra ficava batendo na minha cabeça, ainda não está completa. Judas não está encaixando nessa história. Judas não está encaixando nessa história aqui que você vai passar para o meu povo. Quando o pastor me chamou na terça-feira, falando que eu teria essa oportunidade, na terça-noite, Deus me deu o final dessa mensagem. E aí, você já pediu perdão àqueles que você já fez mal? Será que dá tempo? Se você está longe daquelas pessoas que você já fez alguma dessas coisas, ora, fala com Deus. Porque eu creio que se essa pessoa tiver com o coração pesado, por causa de algo que você ainda fez na vida delas, eu creio que Deus vai tirar esse peso. Porque como muitas das vezes nós andamos e aparecem pessoas que a gente nunca viu na vida, para falar assim, Deus é contigo, não temas. Pessoas que nunca nos viram, que nos dá a paz do Senhor,
sem saber que a gente é crente ou não, eu creio que essa resposta também vai chegar nessas pessoas. Foi assim que eu fiquei também. Quantas pessoas eu fui ingrato, quantas pessoas às vezes eu invejei, às vezes até de ficar conversando com a pessoa. Quantas pessoas eu traí? Não foram poucas, não. Foram muitas. Infelizmente, muitas eu não posso pedir perdão pessoalmente. Eu não posso pedir mais perdão a eles pessoalmente. Mas naquele dia, na terça-feira, quando eu cheguei em casa, até o sono eu perdi. Eu fui deitar cheio de sono e o sono não vinha. Mas aí foi o que eu entendi. Quantas pessoas eu magoei e não pedi perdão? Eu só consegui dormir a partir do momento que eu comecei a orar. Quantas das vezes as pessoas às vezes nos pedem oração, a gente fala assim, não, vamos orar. Às vezes a gente nem ora. Isso também é um ato de traição. Porque aquelas pessoas estão achando que a gente vai fazer algo por elas. Então, que essa palavra toque o coração de vocês. E se vocês têm alguma dificuldade de pedir perdão a alguém, porque quem quer perdão, tem que dar perdão. Então, que essa palavra venha tocar o coração de cada um de vocês nessa manhã.